igreja na voz do Senhor, amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Maravilha. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Glória a Deus, sou grata ao meu Senhor, meu Jesus, que nos coube mais uma oportunidade de estar na sua casa, pregando a sua palavra, que é viva e eficaz, que traz e faz um barulho não só fora, mas dentro de nós, porque todos nós precisamos de uma transformação, não por fora, mas no nosso interior. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Eu peço que você fique bem atento com a palavra que o Senhor há de falar nesta noite para as nossas vidas. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Repita essa palavra comigo. Lembra-te. E arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo de número 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar ao Senhor Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor, nesta noite, eu quero falar aos nossos corações. O tema da minha mensagem nesta noite é olhando para si. O nascimento dessa igreja foi quando o apóstolo Paulo ele vai na terceira viagem na cidade da Ásia, e ele chegando na cidade de Éfeso, ele vai ver um cenário onde homens estavam construindo nichos. Um homem chamado Demétrio, ele era um comerciante que ele fazia prata, nichos, e os seus lucros a uma deusa chamada Diana. E o apóstolo Paulo ele chega nesse cenário de idolatria, ele chega nesse cenário de altares feitos por mão de homem. E quando ele adentra a cidade, ele vem trazendo a mensagem de Jesus. Ele vai perguntar aos discípulos: vocês já foram batizados? Eles vão falar: sim, nós fomos batizados no nome pelo batismo de João. E ele vai dizer: mas aí vocês não receberam o batismo do Espírito Santo? E eles vão falar: não, ainda nós não recebemos, nem sabemos quem é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai orar com aqueles discípulos e ele vai impor a mão sobre a vida deles. Logo após eles são batizados pelo Espírito Santo. O que eu posso entender, a nossa vida, a nossa caminhada, a não ser nós não temos o poder, a não ser no nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo ele adentra sobre aquela cidade, e 7 homens, filhos de Cefas, eles vão adentrar sobre aquele local e eles vão invocar o nome do Senhor Jesus. Só que aqueles homens não serviam, nem conheciam a Jesus. É quando o diabo, o inimigo, vai dizer àqueles homens: a Paulo eu conheço, a Jesus eu conheço, mas quem são vocês? A Bíblia diz que o inimigo ele dá uma surra naqueles homens, e as pessoas ao virem esse cenário, aqueles homens que faziam artes mágicas, eles vão pegar
semente não só crescia, mas ela prevalecia. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. Não há altar que ficar levantado sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor está sendo ministrada nesta noite. E o Senhor disse: vai ter altares nesta noite que serão quebrados em nome do Senhor Jesus. Não há nada que fique de pé. Não há nada que fique, aleluia. Uma vez o Senhor conversando com os discípulos, Ele vai perguntar aos discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer: uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu és Elias. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro olhando para o Senhor e vai dizer: tu és Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. O Senhor vai dizer: foi o meu Pai que te revelou esta mensagem. O Senhor está dizendo nesta noite: tenho eu revelação para a minha igreja nesta noite. Mas é necessário que você me reconheça como eu, Filho do Deus Altíssimo, como aquele que faz, como aquele que opera, como aquele que levanta, como aquele que faz derrubar altares. A Elane já nos disse hoje: Ele é filho, e nós somos co-herdeiro que Ele nos chamou e fazer parte desta herança e desse amor incondicional. Então o apóstolo Paulo, quando ele chega naquela cidade, quando ele começa a pregoar o evangelho, os comerciantes eles começam a ficar preocupados, porque ele vai dizer: tem um Paulo aí que ele está anunciando o evangelho. O problema não é só a deusa Diana, o problema é que os nossos trabalhos vão ser destruídos. Nós não vamos ter trabalhos em fazer altares da Diana, porque enquanto este homem pega, pessoas estão se convertendo por toda a cidade. Enquanto um homem está falando no nome de Jesus, a cidade toda ia tomando no arrependimento. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Alguém precisa ir primeiro, alguém precisa ir adiante. Você pode falar: pastora, é difícil, só eu na minha casa que prego a palavra, só eu na minha casa que vivo o evangelho. O Senhor está dizendo: eu preciso de um que vá adiante, eu preciso de um que se levante. Os irmãos de José achavam que estavam fazendo ruim na vida deles, mas a Bíblia diz que todo o cenário onde José ele ia, se fosse na casa do rei, fosse, aleluia, na prisão, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Talvez às vezes nós não entendemos os cenários da nossa vida que nós vivemos. Às vezes há momentos que nós não entendemos onde o Senhor nos coloca. E Ele está dizendo nesta noite: eu só preciso de um na brecha. Eu só preciso de um que entenda o meu propósito. O Senhor está dizendo nesta noite: te coloquei eu neste lugar para você anunciar e não para você recuar. O Senhor está derramando autoridade na igreja nesta noite sobre vidas que aqui estão. Talvez você não entenda o cenário, talvez você não entenda o lugar, mas o Senhor está dizendo: eu estou enviando você adiante, eu estou enviando você adiante. E não se preocupe, a minha presença estará com você. E não se preocupe que eu estarei com você. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Éfeso foi a primeira. Éfeso foi a primeira que abriu as portas para a igreja. E eu entendo aqui que todo nascimento de igreja precisa morrer algumas coisas do passado. Aqueles homens, quando eles vão levar os seus livros, ele está dizendo: a partir
tua performance é muito boa. O lugar onde você ocupa é muito boa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não nascer de novo, o Senhor está falando, não é ambientes, não é lugares. É se você não nascer de novo, de nada vale. Talvez você fale, pastora, eu não vou mais no bar, mas não nasceu de novo. Pastora, eu não vou mais em lugares onde eu estava pecando, mas não tem problema. O Senhor está dizendo, tem sim, porque eu não quero que você venha na minha casa só por vir, mas eu quero que você nasça de novo. E o Senhor está dizendo, nascer de novo é assumir uma nova natureza. Nascer de novo é deixar o velho e ser uma nova criatura. Nesta noite, quem está nascendo de novo para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não dá para nascer de novo se o passado não vai embora. Não dá para nascer de novo que eu carrego bagagens extras. Não dá para nascer de novo eu viver o presente no passado. O Senhor está dizendo para vidas aqui nesta noite, esqueça das coisas que já passaram e prossiga para o alvo. Eu e você tem um alvo e ele se chama Jesus. Que coisa que é essa de se apegar com as coisas que já passou há 10 a 20 anos atrás? O Senhor está quebrando altares aqui nesta noite. As coisas que já passaram foram-se para Você se pergunta, pastora, será que a minha vida não vai ter continuação? Será que não vai adiante? Será? O Senhor está dizendo, enquanto você carregar o passado, não vai ter. O Senhor está dizendo, seja livre do seu passado. Seja livre do seu passado. Que as correntes nesta noite venham ser quebradas. Aquilo que te aprisionava está sendo quebrado em nome de Jesus. Todo sentimento ao contrário está sendo quebrado em nome de Jesus. Essa igreja nasce, a igreja de Éfeso. O apóstolo João, quando ele vai escrever a esta carta, ele vai trazer algumas recomendações ao anjo da igreja, ao mensageiro. E ele vai dizer, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova que dizem os apóstolos. O Senhor estava dizendo para ele, Deus estava dizendo naquela igreja, eu sei que a performance está ok, eu conheço os teus trabalhos, eu conheço o teu andar, eu conheço o teu agir. Tu tem negado os nicolaítas, tem se aborrecido com os altares que ele tem levantado, tem colocado à prova todas as coisas que tem falado. O Senhor, o problema não era a performance, o problema é a troca de lugar. E eu posso te explicar isso quando nós entendemos que o amor a Deus é por segundo plano, e sim a performance vale mais. Nós estamos trocando de lugares, princípios que não é para trocar, porque depois ele vai dizer, eu tenho uma coisa perante a ti, contra ti, e eles vão falar o que é, tu esquecesse do primeiro amor, deixasse para trás o primeiro amor. E aqui eu começo a pregar na sua vida. Nós vivemos dias tão corridos que o ir, voltar, estar, não estar, ver ou não ver, faz parte. Isso é tão automático das nossas vidas, porque às vezes nós se trocamos numa quinta-feira de vir a um culto de ensino, num domingo, num sábado vir a um culto, e é tão automático que a gente se troca, a gente prepara a roupa, a gente prepara as crianças, a gente prepara, chega na casa do Senhor, e o Senhor estava, eu estou vendo tudo isso, só que esquecesse o primeiro amor. O
dizendo, não é as coisas que estão vindo avante com você, não é as coisas que por fora, é dentro de você. Você esqueceu de olhar a sua motivação de dentro de você. O que te motiva para vir à minha casa? O que motiva aos nossos corações de estar à casa do Senhor? Por isso que Ele vai dizer, eu tenho uma coisa contra ti. Você esqueceu o seu primeiro amor. E Ele vai dizer, lembra-te onde caíste. Veja que aqui Ele não vai falar como você caiu e por que você caiu. Ele vai falar só, lembra onde caíste. Ele não está te perguntando o motivo por que você caiu e onde você caiu. Quando Ele vai chamar Adão, quando Ele pega com Eva, o Senhor vai procurar Adão e Ele vai falar, Adão, onde estás? Era como se o Senhor estivesse falando, o seu pecado te deixou aonde, Adão? O teu pecado te deixou aonde, Adão? Mas o Senhor está dizendo, te fazendo um convite, vem para a minha presença mais uma vez, porque a voz do Senhor ecoa sobre a igreja nesta noite, e Ele está dizendo, lembra-te quando nós andávamos só nós dois, lembra-te do dia do monte, não importava se tinha chuva, se era sol, lembra-te quando você levantava de madrugada e me buscava com todo o seu amor, lembra-te que você às vezes deixava uma dor de cabeça, não te impedia de vir à minha casa, lembra-te quando aquele homem te importunava dentro de casa e isso era um vigor de você andar e buscar a minha presença, lembra-te das portas fechadas, era só uma motivação de você ir à minha casa e de me buscar, lembra-te quando você não tinha saúde e você se levantava se arrastando e você vinha, lembra-te quando ainda as coisas não aconteciam na tua vida, o Senhor está dizendo, traz as suas lembranças, aquilo que você fazia, aquilo como você era comigo. Jesus amado, todos nós temos lembranças, todos nós temos lembranças de ativar na nossa mente, e quando o Senhor traz essa lembrança, o amor ele não é um senso de obrigação, mas faz você lembrar o que você era antes, porque ninguém se sustenta, igreja, tem uma coisa, ninguém tem a motivação só simplesmente por uma performance. O que mantém nós na presença do Senhor é o amor a Ele, o amor à sua obra. E logo automático, quando eu me lembro das coisas, como Ele era, como eu era, Ele vai fazer um convite, Ele vai falar, arrependa-te, se arrependa, porque o Senhor está derramando uma oportunidade nesta noite sobre as nossas vidas, a oportunidade do arrependimento. É como Ele estivesse falando, nós se relacionava tão íntimo, você me chamava de pai, eu te chamava de filho, eu te revelava no teu quarto em secreto quando você me buscava. O Senhor está falando de ministérios ali que estão parados, de ministérios ali que estavam parados, mas nesta noite o Senhor está ativando na tua lembrança. Ei filho, ei filha, lembra-te de como era. Não ative as lembranças que te tirou da presença, não ative as lembranças que te afastou. O Senhor está dizendo, eu quero ativar as lembranças positivas, o que te manteve na minha presença, o que te manteve em minha casa, o que te manteve em perseverar, o que te manteve em fé, o que te manteve em pé. O Senhor está dizendo, eu estou
aqui nesta noite. E quando ele olha, ele vai dizer: ó, tá tudo bem, eu sei as tuas obras. Era como o Senhor falou: a estrutura tá ok. Você está andando, você está vindo, você está louvando. A performance está ok, mas o relacionamento embaixo e a tua performance está tudo bem, mas o relacionamento não. O Senhor está chamando algumas vidas aqui nesta noite no secreto. Então ative a lembrança. Sabe o meu problema, pastora? Me fez há 10 anos atrás, falou isso pra mim, disse que ia fazer isso e não cumpriu, falou que ia me levar e não levou. O Senhor está dizendo: ei, para-se de performance, eu tenho relacionamento com você aqui nesta noite. Se eu fosse viver com aqueles que já me prometeram algo, a igreja eu não estaria aqui. Se eu fosse prometer com aqueles que falou que ia fazer, eu não estaria aqui. Mas teve um que quando olhou para mim, ele disse: ei, Valquíria, se você quiser eu tiro, se você quiser eu mudo, se você quiser eu transformo, se você quiser eu dou, mas para de performance, vem se relacionar, vem se relacionar, vem se relacionar. Ele está chamando você a lugares profundos. Ele está chamando você a lugares onde ninguém quer ir. Mas uma coisa é que eu sei: ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Fique de pé nessa noite. Ele está pegando na tua mão nesta noite e ele está dizendo: vamos, filha, vamos, filho, vamos, vamos, porque eu tenho um novo plano para a sua vida, eu tenho um novo recomeço para a tua vida. Não deixe que as desilusões da vida te parem ou te prenda. Não deixe que as desilusões possam romper aquilo que ele já disse. Uma palavra já foi evacuada do céu nesta noite. Uma palavra do céu já foi falada nesta noite. E ele está falando: vem, filho, vem, filha, vem, filho, vem, filha. Eu quero convidar você que nesta noite você acabou enterrando alguns talentos. Você acabou enterrando alguns talentos, mas o Senhor diz: a performance acaba hoje e o relacionamento começa. O Senhor
motivo você saiu da presença do Senhor. Por este motivo você retrocedeu dos caminhos do Senhor. O Senhor está fazendo um convite para a tua vida nesta noite. Ele está dizendo: venha, 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 bebê. Eu tenho coisas a relacionar com você. Eu tenho coisas, xarereca. Eu tenho tesouros escondidos na minha palavra. Porventura tem alguém aqui nesta noite que se afastou da presença do Senhor e não consegue, aleluia, voltar por muitas questões. Eu quero te conhecer. Se tem alguém aqui nesta noite que porventura saiu da presença do Senhor, tem alguém aqui nesta noite? Não tem ninguém? Então, glória a Deus. Você que está, fique firme. Então, entenda que Ele quer te levar a lugares que você permaneça firme.